Por muito tempo, eu sofri com perturbação de sossego perto da minha casa. Foi um verdadeiro inferno. 2 bares que enchiam de gente na rua, faziam arruaça, gritaria, cantorias, som de carro mecânico, som de instrumentos musicais. Foram dias de verdadeira tortura, revolta e sofrimento naquele local. Mesmo eu sendo advogado, tudo que eu procurava na internet não era muito esclarecedor, não era profundo no assunto, não me ajudava verdadeiramente a resolver aquela perturbação de sossego. É claro que uma coisa ou outra às vezes resolvia ali momentaneamente o barulho que eu tinha, mas você sabe como são os vizinhos barulhentos. Eles gostam de provocar, eles gostam de acabar com a nossa vida. E por tudo isso que eu passei, eu resolvi me aprofundar bastante nesse assunto para resolver o meu problema de barulho daquele momento. E não foi só estudar. Tudo que eu aprendia, eu aplicava. E além disso, eu comecei a ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu. E estudando e colocando em prática tudo que eu aprendi, eu posso dizer com tranquilidade, tudo que as pessoas ensinam hoje na internet sobre perturbação de sossego nem sempre funciona, nem sempre eles validaram na prática o que eles estão falando. Olá, eu sou Renato Rodrigues, sou advogado especialista no combate à perturbação de sossego e desde 2016 eu venho ajudando milhares de pessoas a resolver os seus problemas com barulho de vizinhos. Eu vou te passar aqui 3 estratégias fundamentais para você resolver o seu problema de perturbação de sossego. E essas estratégias foram fundamentais para que vários de meus alunos recuperassem totalmente a paz e o sossego que elas queriam tanto ter nas casas deles. E resolver perturbação de sossego não é só acabar com o barulho, é também você passar a ter uma vida digna, uma vida de qualidade e uma vida de sossego. E se você que está me assistindo aqui agora, você pode e deve resolver o seu problema de perturbação de sossego. Não importam as dificuldades que você possa ter ou que você imagina ter. Se você adotar essas 3 estratégias que eu vou te passar aqui agora, você vai resolver o seu problema. E não, eu não vou ficar te passando essas coisas que a internet fala para você. Não vou falar, você tem que chamar a polícia. Você tem que ir no Ministério Público. Você tem que ir no Judiciário. Não, eu não vou ficar te falando isso aqui. E muito menos eu vou falar para você ir lá no seu vizinho e dar um tapa na cara dele ou agredi-lo fisicamente, porque apesar de eu saber que você quer fazer isso aí, não é isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. Eu tenho um e-book gratuito que se chama Manual Básico contra o Barulho, onde eu te passo todas as ferramentas para você adotar e implantar para resolver o seu problema de perturbação de sossego. Já eu te falo como que você tem acesso a ele. Mas não basta apenas ler o e-book que eu vou te passar. Se você não adotar essas 3 estratégias que eu vou te passar, você não resolve a perturbação de sossego. E eu tenho que te contar, se eu não tivesse adotado essas estratégias, até hoje eu estaria sofrendo com perturbação de sossego. E a verdade é que os meus vizinhos barulhentos, eles não gostam de mim nem um pouco, mas eu não estou preocupado com a opinião deles. O que eu quero é respeito e o que eu quero é viver em paz e com sossego. E eu não quero ser obrigado a ter que conviver com o barulho apenas por um mero capricho de um ou outro vizinho. Obviamente, eu não vou te prometer aqui que você vai viver num mundo de absoluto silêncio sem qualquer barulho. Mesmo você morando na zona rural, morando numa floresta, morando no meio do nada, sempre vai ter algum tipo de barulho. E sobre esses barulhos, não tem o que fazer. Ninguém vai te ajudar a resolver isso daí. A diferença, e é isso que eu vou te falar, que perturbação de sossego é diferente de barulho. Eu te explico com mais profundidade no nosso e-book Manual Básico contra o Barulho, mas eu já posso te adiantar. Para ser perturbação de sossego,
o barulho tem que ser PCP, perturbador, constante e provocativo. Se não for isso, é só barulho e você não tem o que fazer. Exemplo, uma vizinha do apartamento ao lado de você, toda vez que alguém interfona para ela, o cachorro dela late sem parar. Aí eu tenho que te fazer algumas perguntas. Quantas vezes por dia as pessoas interfonam para sua vizinha? Por quanto tempo esse cachorro fica latindo toda vez que há esse barulho do interfone? Se interfona na casa da tua vizinha, uma média aí 5 vezes por dia, até no máximo umas 10, e toda vez que interfona o cachorro late aí numa média de 10 segundos, 15, 20, isso não é perturbação de sossego. É apenas um barulho eventual e não adianta você reclamar. Porque se você reclamar, por exemplo, para a polícia, para o síndico, para o judiciário, eles vão apenas falar: isso é um barulho corriqueiro, isso é um barulho eventual, e alguns vão até fazer chacota do seu problema. Acontece que muitas pessoas sofrem realmente com perturbação de sossego, aquelas que acabam com a tranquilidade da vida da pessoa, que é realmente um barulho perturbador, é um barulho constante e é claramente um barulho provocativo por parte do seu vizinho. Com o nosso e-book Manual Básico contra o Barulho e as estratégias que eu vou te passar aqui, eu vou te falar uma coisa: eu sinto muito pelo seu vizinho, porque você vai sim resolver o seu problema aí de perturbação de sossego. E não importa qual que é o tipo de barulho que você está sofrendo, se é barulho de som alto, se é barulho de gritaria, se é barulho de bar, se é barulho de cachorro, se é barulho de igreja, não importa, você vai resolver. É seguir o que eu vou te passar aqui agora, pode ter certeza que você vai resolver. E sem enrolação, vamos então às estratégias. Estratégia número 1, passo que tem que ser feito. Não procrastine, adote todas as ferramentas que você tem à disposição para resolver o seu problema de barulho com vizinhos. No nosso e-book Manual Básico contra o Barulho, eu vou te passar todas as ferramentas e você não pode abrir mão de nenhuma. Tem que fazer realmente aquilo que precisa ser feito, porque isso é fundamental. Muitas pessoas acham que alguma outra coisa que eu vou te orientar no nosso Manual Básico contra o Barulho não vai resolver, mas poderia ser talvez aquela estratégia, aquela ferramenta que iria resolver o seu problema e a pessoa, de forma errada, acabou abrindo mão dela. A estratégia é bem clara. Você tem que fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Estratégia número 2. Insistir até que o seu problema seja resolvido. Muitas pessoas vão tentar resolver perturbação de sossego e no primeiro problema que elas têm, na primeira dificuldade, elas desistem. Eu vejo muitos falando: eu chamei a polícia não veio. Eu chamei a polícia, ela veio, mas não resolveu. Então, não adianta. Eu vou ser sincero com você. Com a minha experiência, eu posso te garantir, se você insistir em todas as estratégias, você vai resolver, porque com o tempo essa insistência vai ficar bem clara para o seu vizinho e até mesmo resolver o teu problema aí de perturbação do sossego. E por fim, estratégia 3. Faça provas inequívocas da perturbação do sossego. É um erro de muitas pessoas achar com que ela tem é suficiente para provar o barulho provocativo, perturbador e constante do vizinho. Só que isso talvez é só uma prova para ela. Quem vai pegar a sua denúncia, quem vai ver o seu barulho, não conhece a situação, ele precisa ver quais são as provas que você tem da perturbação de sossego e muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, as pessoas acham que, eu tenho um videozinho aqui que comprova a perturbação de sossego, eu tenho um boletim de ocorrência, eu tenho um documento aqui. Gente,
Se você não tiver prova bem clara da perturbação de sossego, você não vai resolver. E o que é pior, você vai acabar virando chacota do seu vizinho. No nosso manual básico contra o barulho, esse e-book gratuito, que eu já te explico como que você baixa, você tem todas as provas que você tem à disposição e é importante que você tenha essas provas bem consolidadas. Para quê? Quem for analisar o seu problema de barulho com o seu vizinho, olhe para aquelas provas e fala: nossa, realmente isso aqui é uma perturbação de sossego. E principalmente tem que ter provas de forma que o seu vizinho barulhento praticamente vai ficar sem defesa. O fato é que, se você adotar essas 3 estratégias que eu te passei, de fazer o que tem que ser feito, ser resiliente, ir até o final e ter provas inequívocas da perturbação de sossego, eu te garanto que você resolve o seu problema de barulho. Por mais que você enfrente uma ou outra dificuldade, você vai sim resolver o teu problema aí perto da sua casa. E uma coisa eu preciso te dizer, na maioria das vezes você nem precisa contratar um advogado para isso. Aqui embaixo você tem acesso ao nosso e-book Manual Básico contra o Barulho e junto com ele mais essas 3 estratégias de guerra para resolver perturbação de sossego. Você pode ter certeza absoluta de que talvez em pouco tempo, em médio ou longo prazo, você vai resolver o teu problema de perturbação de sossego e vai voltar a ter a tranquilidade. O que importa é que você precisa agir, você precisa colocar a mão na massa para resolver o seu barulho de vizinho que está tendo aí, senão você não vai resolver nunca. Bem, finalizando aqui o nosso vídeo, eu quero te dizer o seguinte: eu sei que parecem somente palavras isso que eu estou te dizendo, mas o fato é que se você não fizer isso que eu estou te falando, baixar o nosso e-book, Manual Básico contra o Barulho, adotar essas 3 estratégias, você não vai resolver e depois vai entrar naquele vasto hall de pessoas que ficam nas redes sociais só falando: ah, não resolve perturbação de sossego, não tem solução, isso no Brasil não tem solução. Mas eu vou te dizer, se você não fizer o que eu estou te falando, quem não quis resolver a perturbação de sossego foi você. Faça o que tem que ser feito, seja resiliente e tenha provas inequívocas da perturbação de sossego. Assim, você vai conseguir resolver o seu problema de perturbação de sossego e o teu vizinho, toda vez que ele pensar em fazer barulho, ele vai pensar várias vezes, porque ele já vai te conhecer. Ele vai saber que você é resiliente, que você faz o que tem que ser feito e que você sempre vai fazer provas da perturbação do sossego e do barulho que ele faz. É isso aí. Valeu por ter assistido esse vídeo até o final. Paz e sossego para você.